meus amados. Hoje, dia 11 de março de 2025, terça-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos vendo uma das, vamos dizer, dos pilares para viver bem a Quaresma, como nós vimos, o jejum, a oração e a esmola junto com a conversão. Então, aqui o Senhor nos ensina a orar e nos alerta para algo muito importante. Eu não vou convencer Deus como uma oração longa, falando muito tempo, como se fosse um advogado. Como é que um advogado convence um júri? Falando, explicando, relatando, defendendo, acusando. E na cabeça de alguns parece que a gente ganha Deus pela força das nossas palavras. Não, não é a força das nossas palavras, é a força da nossa fé. É muito diferente. Então eu não preciso convencer a Deus. Por isso que Jesus fala que o Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Então a nossa oração deve ser sincera, nascer do coração. Esse texto aqui é usado por muitas pessoas para nos criticar por causa da reza, da nossa reza do terço ou do rosário. Tá vendo? Vocês ficam usando muitas palavras. Não. Nós fazemos a repetição da oração, que não tem nada a ver aqui, volto a dizer. Aqui era algo que era muito comum os advogados fazerem, tentar convencer alguém pelos argumentos. Então Jesus fala, não perca tempo com isso, achar que porque você faz uma oração longa, você vai convencer a Deus. Não é uma questão, porque assim, se for dessa forma, eu não posso repetir os salmos, porque eles já estão escritos, então eu não posso ler os salmos. O pessoal gosta muito do Salmo 90, por exemplo. Então eu não poderia ficar lendo, por quê? Porque eu estou repetindo o salmo. Então não é isso. Volto a dizer, aqui o Senhor chama a atenção para que nosso coração esteja voltado a uma oração sincera, verdadeira, que nasça do mais profundo do nosso coração. E aí o Senhor nos ensina o Pai Nosso. E é algo muito interessante, porque ele depois ainda vai explicar um dos pedidos que nós fazemos no Pai Nosso. Tão importante é este pedido. Primeira coisa que é bom a gente ter em mente. Dentro da cultura judaica, o número 7, ele tinha uma força muito especial. Ele dava a ideia de plenitude. Ele dava a ideia exatamente, Deus cria tudo e no sétimo dia o Senhor repousa. Então, o sétimo significa o quê? Deus completou a sua obra. Então, o 7 ele tem essa ideia de plenitude, né? de perfeição. E nós vamos perceber que o Senhor, no Pai Nosso, nos faz fazer 7 pedidos. Vamos ver se são 7 mesmo? Pai Nosso que estais no céu, primeiro, santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino. Terceiro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quarto pedido, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quinto pedido,
perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sexto pedido, e não nos deixes cair em tentação. Sétimo pedido, mas livrai-nos do mal. Portanto, a oração que é chamada oração do Senhor, esta oração, que é o Pai Nosso, também é chamada oração do Senhor, esta oração, ela passa por todas as realidades da nossa vida. Então vamos compreender a primeira coisa. Santificado, né? Nós rezamos, santificado seja o vosso nome. O nome de Deus já é santo, nós estamos pedindo que ele seja santo no nosso meio, porque o nome de Deus é santo, mas que nós, homens e mulheres, santifiquemos de fato o nome de Deus, que não usemos o nome de Deus em vão. Segundo, pedimos que venha o vosso reino, que o reino de Deus se manifeste de fato entre nós, que nós possamos viver este reino de amor, de perdão, de misericórdia. Depois, que a vontade de Deus seja feita, assim na terra, como ela já é feita no céu. Então, tanto o céu e a terra, que façam a vontade de Deus, que sigam os seus mandamentos, que sejam obedientes, os homens e as mulheres sejam obedientes aos mandamentos. Depois nós, vamos dizer, esses pedidos são todos espirituais. Aí nós passamos para os pedidos materiais, porque nós também, sim, precisamos do alimento, precisamos da roupa, precisamos do trabalho. E aí sim, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nós pedimos ao Senhor que Ele nos dê o pão nosso de cada dia. Não é o pão do mês inteiro. Então, para que a gente tenha uma confiança no Senhor, que Ele vai providenciar aquilo que for necessário para o nosso sustento. Vamos trabalhar, claro, não vamos ficar também só olhando para o céu. Vamos trabalhar, vamos buscar, mas buscar, né, o nosso sustento, mas contando sempre com a graça de Deus para que nos dê saúde, nos dê força e que nós possamos ter ânimo para seguir em frente sempre. E aí ele vem o pedido que depois ele vai explicar lá embaixo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Senhor vai explicar sobre isso. E aqui é claro, já é, primeiro, como eu falei, são pedidos espirituais, depois é o pedido material e agora de relacionamento interpessoal, ou seja, entre as pessoas, que eu possa receber o perdão de Deus da mesma forma que eu perdoo os meus irmãos. Então, é um relacionamento de nós com Deus, pedindo perdão, mas o nosso relacionamento também com o nosso próximo, perdoando a eles também. Depois, não nos deixe cair em tentação. Eu explicava isso domingo. A tentação, ela não é pecado. Quando nós caímos na tentação, aí ela se torna pecado. Então, nós pedimos que o Senhor nos dê fortaleza para vencer as tentações do maligno. E depois, livrai-nos do mal. Livrar do mal. O mal aqui, gente, não é simplesmente as coisas ruins da nossa vida. O mal, em primeiro lugar, é o próprio inimigo de Deus, o diabo, Satanás. Então, que Deus nos livre das amarras de Satanás, que nós não caiamos na tentação dele, que o Senhor nos livre dele. Claro, também das coisas ruins, mas a figura por excelência do mal é Satanás. Então, que o Senhor nos livre de Satanás também. E aí, como eu disse, o Senhor vai explicar o quinto pedido que nós fazemos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o Senhor fala: se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai também no céu vos perdoará. Se vós não perdoardes, vosso Pai também não perdoará as faltas. Então, é importante a gente ver, isso chama-se justiça de Deus. Eu quero receber o perdão, mas não quero conceder o perdão? Não. É preciso, como filho e filha de Deus, assim como o Pai perdoa, eu devo seguir o meu Pai. Se eu sou filho de Deus, também devo exercer o perdão. Nem sempre é fácil, mas nem para Jesus foi fácil. Ou você acha que Jesus, sangrando daquele jeito na cruz, todo machucado, ferido pelos nossos pecados, ele pede ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem? Foi fácil? Não, não foi fácil. Perdoar nem sempre é fácil, mas quanto o perdão é libertador. Isso, de fato, é real. E muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar, porque na nossa cabeça parece que ao perdoar eu estou concordando com aquilo que a pessoa fez. Não, o que a pessoa fez é errado e continua errado e permanecerá sendo errado. Nós perdoamos a pessoa que errou.
Então é importante entender, porque na cabeça de algumas pessoas parece que ao perdoar a pessoa que errou, eu estou concordando e dizendo que aquilo que ela fez está correto. Não, o que ela fez está errado. Por isso que ela precisa do meu perdão. Senão ela não precisaria. Se ela tivesse feito algo que era correto, não precisaria que eu perdoasse. Então, que nós possamos viver, né, na quaresma, esse período também de oração intenso, sabendo que a oração nos aproxima sempre mais de Deus. Senhor, nós queremos agradecer, porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos deixa esta oração do Pai Nosso. Que realmente Deus, que é o nosso Pai, que Ele possa ocupar na nossa vida o primeiro lugar. Que Deus ocupe em toda a nossa história, no nosso ser, em tudo aquilo que trazemos no nosso coração, que Ele ocupe o primeiro lugar. Como diz São Mateus no capítulo 6, versículo 33, Senhor, Ele nos ensina, o Senhor nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Que nós busquemos de fato, Senhor, realizar na nossa vida aquilo que rezamos no Pai Nosso. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.